Glória a Deus, amém? Nós começamos na semana passada uma série que o título da palavra foi o nome da série, que chama A Suficiência de Cristo. Nós queremos dar continuidade a essa série por mais alguns domingos, se Deus nos permitir. Mas hoje eu gostaria de falar de algo muito importante, porque quando nós falamos da suficiência de Cristo, nós não estamos falando de Cristo ser suficiente somente para nos dar algo, amém? Sei que muitas vezes nós pensamos que Deus, Ele enviou Jesus, que é a graça manifesta em nós, somente para nos dar algo, mas a gente já, pela palavra, já tem essa confirmação. O Marcelo citou aqui a respeito desta palavra, que a Bíblia diz que em Cristo nós já somos abençoados, amém? Uma vez que nós tivemos uma experiência com Cristo, uma vez que nós tivemos a nossa vida ligadas a Cristo, então nós não precisamos mais correr atrás da bênção. A Bíblia diz que a bênção já está conosco, nós já somos abençoados, amém? Com toda a sorte de bênção dos céus, apenas para nos dar algo, mas Ele é também suficiente para fazer e realizar algo através das nossas vidas, amém? Então Ele é suficiente para fazer isso. A Bíblia fala que nós fomos transformados por meio de Cristo Jesus. Jesus nos transformou, nos deu uma nova vida, nos deu uma nova história. Jesus, Ele pegou o nosso passado, jogou no mar do esquecimento e nos deu uma nova história, uma história que está sendo construída aqui na terra por nós a cada dia. Mas acredite que eu vou te dizer, a nossa história já está escrita na eternidade, amém? Cada passo, cada agir nosso, cada fio de cabelo na nossa cabeça, tudo isso já está planejado, já foi planejado na eternidade. Tudo aquilo que você é hoje já estava planejado na eternidade. Então, quando nós nos encontramos com Cristo, a nossa vida ela foi totalmente transformada. Eu nem digo restaurada, porque restaurar é pegar aquilo que era velho e deixar ainda velho, mais novo. Já consegue entender o que eu estou querendo dizer? A obra é velha, Ele só restaura, mas ela continua sendo velha. Está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus não restaura, Jesus faz novo, amém? Então nós fomos feitos novas criaturas, amém? Não fomos criaturas que foi restaurada, não, fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Você tem uma nova vida, um novo DNA, um novo espírito, amém? Você tem uma nova mente. A palavra de Deus diz que nós agora temos a mente de Cristo e que nós precisamos a cada dia transformar essa mente ainda, que insiste se manifestar, essa mente do velho homem se manifestar em nós. Nós precisamos renovar essa mente todos os dias por meio da palavra. Então Cristo, Ele é suficiente em todas as áreas da nossa vida, não apenas para nos dar algo, porque Ele já nos deu, amém? Ele já nos deu. Se você precisa de saúde, você sempre está repetindo e reforçando isso. Se você precisa de saúde, você já tem saúde, porque na cruz Ele diz que Ele já te deu saúde. Se você precisa de prosperidade, de alegria, de paz, seja lá o que você precisa que Jesus faça, creia, na cruz Ele já fez por você. Agora nós precisamos conhecê-lo, para que nós possamos aprender a viver debaixo dessa suficiência. Quantos estão me entendendo? Então a palavra de Deus diz que nós precisamos conhecer o Senhor, e hoje eu gostaria de dar continuidade acerca dessa suficiência de Cristo sobre nós, falando de algo que Paulo destaca. Nós vamos ver durante esses próximos domingos sobre 3 realidades que Paulo destaca acerca da suficiência de Cristo. Mas hoje eu quero falar apenas da primeira, que é a grandeza dos planos de Deus. Fala assim: a grandeza dos planos de Deus, amém? Abre a sua Bíblia no mesmo texto de domingo passado, João capítulo 14, verso 6. João 14, verso 6. Gostaria que você memorizasse esse texto. João 14, 6. Quem achou, diga amém. Amém? Aleluia, glória a Deus. João 14, 6, o que diz aí? Vamos falar todos juntos, cheio de fé, cheio de expectativa nessa palavra. 1,
2, 3. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Vamos falar conforme está aqui. 2, 3. Disse-lhe Jesus: Aleluia. Irmãos, esse texto para mim revela tudo aquilo que Jesus realmente é na nossa vida. É interessante que todas as vezes que nós vemos Jesus afirmando algo sobre ele, sobre a sua identidade, nós sempre vemos e ouvimos Jesus falando de algo no presente. Então Jesus não era e não será, amém? Então a Bíblia fala que ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Então, sendo assim, nós podemos entender, subentender que Cristo já se manifestou em toda a suficiência e toda a sua suficiência nas nossas vidas. Então, muitas vezes o nosso entendimento, e aí eu sempre volto a repartir isso, a compartilhar isso com os irmãos, que o modo como nós conhecemos a Deus, a fé que nós temos correta, produz em nós um pensamento e um comportamento correto acerca desse Jesus. Então é importante você entender que Cristo já é suficiente na sua vida. Ele não vai ser, ou ele já foi e agora já não é mais. Cristo é suficiente na sua vida. Quem pode dizer amém? Então, o modo como nós entendemos Cristo, o modo como nós conhecemos a Cristo, faz toda a diferença na nossa vida, no nosso dia a dia, e da maneira como nós vamos nos relacionar com Ele, para poder usufruir dessa suficiência dele na nossa vida. Abre a sua Bíblia lá no Evangelho de João, só para confirmar o que estou te dizendo agora. João capítulo 8, verso 32, um outro texto bastante conhecido por nós. João 8, 32, olha o que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Vamos falar junto também? 1, 2, 3. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora você vai trazer para a sua vida, para a primeira pessoa, tá? Você vai falar: e conhecereis a verdade, e a verdade me libertará. 2, 3. E conhecereis a verdade, e a verdade me libertará. Amém? Quem é a verdade? Cristo. Cristo é a verdade. Amém? Amém? Nós acabamos de ler lá em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E João 8,32 reforça isso, dizendo que se nós conhecemos a verdade, que é Cristo, essa verdade vai nos libertar. Libertar do quê, pastor? Dos demônios? Não acredite. Todos os demônios na sua vida foram vencidos na cruz do Calvário, amém? Não há mais nenhuma ação demoníaca sobre a sua vida baseada na obra consumada da cruz, amém? Se o diabo tem tentado algo sobre você, tem tentado usar a sua vida, é porque existe só uma maneira para isso. Você está dando brecha para que ele faça isso na sua vida, amém? Mas uma vez que nós nos respaldamos na mensagem da obra da cruz, o diabo já não tem mais poder sobre nós, amém? Por isso que lá em Tiago fala: se eu sujeitar a Deus e resistir o diabo, ele vai fugir da minha vida. Por quê? Porque em Cristo o diabo não tem mais poder sobre mim, amém? Mas então, pastor, do que esse texto está dizendo para mim ser liberto? Ele está dizendo para que eu seja liberto de tudo aquilo que pode me afastar das verdades da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus já diz ao meu respeito. Como nós temos ouvido, já somos abençoados. O diabo insiste em nos enganar, em mentir para nós, de que nós ainda não somos abençoados, mas a Bíblia diz que nós já somos abençoados. E quando nós conhecemos o Cristo que já nos abençoou, nós vivemos debaixo dessa bênção o tempo todo, amém? Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, quando eu conheço ao Senhor,
Quando eu conheço a verdade que é Cristo, essa verdade me liberta de todos os enganos que o diabo insiste a lançar sobre a minha vida, acerca de quem Cristo é, da suficiência de Cristo sobre nós. É tão fácil de entender. Percebe-se quando nós não estamos bem, todos nós percebemos isso. Quando nós não estamos bem espiritualmente, a tendência que nós temos é de nos auto-julgarmos, sim ou não? E aí, nos auto-julgamos, nós pensamos que por estar fraco espiritualmente, pensando porque nós não fizemos aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos, Deus não está olhando para nós, Deus não vai nos abençoar, que Deus não vai derramar do seu amor sobre as nossas vidas. Não sei quanto a você, mas por várias vezes na minha vida eu pensei que Deus não me amava, simplesmente porque eu não estava de acordo com os padrões que a Bíblia me mostrava, que a lei me mostrava acerca daquilo que Deus exigia de mim. Então eu pensava que eu nunca estava apto a receber o amor de Deus, que eu nunca estava apto a receber as bênçãos do Senhor. Mas uma vez que eu conhecia Jesus, quem Ele era, eu entendi e aprendi que na cruz do Calvário Ele se tornou suficiente em todas as áreas da minha vida. Então agora eu não preciso mais me preocupar com a bênção, porque eu já sei que em Cristo Jesus eu já sou abençoado com todas as sortes de bênção celestiais. Quem pode dizer amém? Glória a Deus por isso nessa noite, amém? A palavra de Deus, ela revela a nós esse Cristo. Então de toda a nossa vida, preste bem atenção, se nós um dia tivemos a nossa experiência com essa graça, com esse Jesus, é incompreensível nós pensarmos que Jesus ele não é suficiente para todas as áreas da nossa vida, para realizar aquilo que nós desejamos. Se nós realmente tivemos uma experiência crendo que a cruz de Cristo foi a ponte entre nós e a eternidade, os planos da eternidade de Deus, nós ainda não compreendemos o que realmente Jesus fez por nós. Então o apóstolo João diz que nós precisamos conhecer a Cristo, porque conhecendo a Cristo, Cristo vai nos libertar de tudo aquilo que nos impede de enxergar Ele da forma como Ele é, amém? Amém? Por isso, então a busca da nossa vida deve ser constantemente em conhecer ao Senhor, em conhecer esse Jesus. O apóstolo Paulo fala que nós precisamos conhecê-lo e continuar prosseguir em conhecê-lo, amém? A nossa vida é o tempo todo buscando nos aprofundar a conhecer ao Senhor. E de que maneira nós podemos conhecer ao Senhor? Existem dois caminhos básicos para o cristão conhecer o Senhor. Primeiro, a oração. Segundo, a palavra de Deus. Se nós não temos uma empatia com esses dois princípios, dificilmente nós vamos ter revelação e conhecimento de quem Cristo é. Todo cristão que teve uma experiência com Cristo, ele precisa ter sede e fome pela uma vida de oração e pela palavra de Deus. Quantos estão compreendendo? Então esses dois princípios nos levam a conhecer o Senhor. Depois, ramificados nesses dois princípios, aí vem o louvor, aí vem a adoração, amém? Porque ninguém adora se não é íntimo. Está entendendo? Ninguém adora se não conhece o objeto da sua adoração. Quantos estão compreendendo? Então a verdadeira adoração, ela procede do conhecimento daquele que é adorado. Então nós só podemos conhecer ao Senhor à medida que nós buscamos o Senhor na palavra, à medida que nós buscamos o Senhor na oração. Então isso, ele não acontece somente nos cultos de domingo, ele não acontece somente nas reuniões nas casas, mas precisa ser algo que você precisa se apaixonar por ele todos os dias, e você precisa adquirir essa cultura diária na sua casa, amém? Intimidade só vem por meio de relacionamento. Um casal só é íntimo, as crianças já subiram, preste bem atenção. O casal ele não é íntimo porque ele faz sexo. O casal ele é íntimo porque ele se relaciona, ele convive junto, ele aprende sobre o outro. Não estão entendendo o que eu estou dizendo?
Sim ou não? Então deixa eu te falar, se você quer ser alguém que conhece a Cristo, você precisa aprender a se relacionar com Cristo. E a única maneira que você tem para se relacionar com Ele, é adquirindo essa cultura diária, essa prática diária de relacionamento, na sua casa, no seu quarto, no seu secreto, nas suas manhãs, nas suas tardes, nas suas noites. Não sei como você vai administrar isso, mas a importância de você orar todos os dias na sua casa, a importância de você se alimentar da palavra todos os dias na sua casa, no seu dia a dia, fora desse ambiente, sabe, global, vou usar esse termo aqui, onde nós estamos reunidos. Então não há uma outra maneira de nós conhecermos quem é esse Deus e a grandeza dos planos de Deus, se nós não conhecemos aquele que Ele enviou para que os planos dele fossem revelados a nós. E eu estou falando de Cristo. Só conhecemos a grandeza dos planos de Deus quando nós conhecemos Cristo manifesto na terra, nas nossas vidas. Amém? Então nós precisamos buscar isso, e nós só vamos ter clareza dessa verdade através da oração e da palavra de Deus. Não existe outro caminho, não existe outra maneira de nós conhecermos ao Senhor. Todo conhecimento vem através de um relacionamento, toda intimidade vem através de um relacionamento. Então, uma coisa é Deus te conhecer, amém? Uma coisa é você conhecer a Deus. Uma coisa é Deus saber que você é filho, mas uma outra coisa é você se relacionar com Ele como Pai, amém? Faz toda a diferença, porque acredite, da eternidade Ele é Pai de todos, amém? Todos aqueles que um dia, mas a questão é, será que eu me relaciono, será que eu vejo Deus como Pai? Será que eu usufruo dessa paternidade na minha vida? E eu entendo isso, a maneira como Cristo se manifestou na terra, e se revelou o amor do Pai a nós aqui na terra, entregando a sua vida por nós, mostrando que Deus nos ama e que tem planos de bênção, de crescimento, de avanço, de frutos para nossas vidas. Então, quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais Ele derrama dos seus recursos sobre nós, amém? Então, acredite, quanto mais eu conheço acerca de Jesus, mais os recursos deles vai ser derramado. Mas por quê? Porque é por causa dos meus méritos? Não, é por causa do conhecimento que eu tenho acerca de Jesus. Então, se você conhecer o Senhor, você vai descobrir que Ele é uma fonte inesgotável de favor, de graça, de amor e de bênção. Quem pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Quanto mais você conhece, mais você vai saber que Ele tem muito para oferecer para você. Então não basta apenas nós buscarmos o Senhor nos domingos, aqui achando que isso já é o suficiente para que nós possamos ser conhecidos por Ele e íntimos dEle. Eu quero te falar algo sobre o acesso que nós temos a Deus. A Bíblia fala que na época da lei só podia entrar no Santo dos Santos aquelas pessoas que eram consideradas naquela época pessoas sem pecado, santos, para poder entrar na presença do Senhor. Mas é óbvio, eu consigo perceber, é óbvio que Deus sabia que mesmo aqueles homens, eles eram pecadores, mas a lei, ela conduzia para aquele ritual, para aquele momento, apontava para aquelas pessoas. Mas Jesus, Deus percebeu que a santidade não tinha a ver com os méritos das pessoas, e Ele não percebeu isso quando Ele enviou a lei. Não, foi desde o início, desde a criação de todas as coisas. Quando Deus fez o homem, Ele fez com um propósito de viver todo o tempo em relacionamento, intimidade com o homem. Mas enfim, infelizmente, o homem ali na criação escolheu um caminho de longe de Deus, de ir para o pecado, e a humanidade colhe até hoje dessa decisão errada. Mas eu quero dizer algo: quando Deus decide
mudar todo o contexto daquilo que as pessoas pensavam acerca dele, ele disse: só tem uma maneira de eu mudar a mentalidade desse povo religioso, desse povo que busca sempre a minha face, baseado numa troca, no sistema da meritocracia. Então a Bíblia fala que Deus decide enviar Jesus, ou seja, o próprio Deus se manifesta em carne na terra e decide fazer algo por nós que ninguém seria capaz. A Bíblia fala: Deus, em outras palavras, está falando: eu vou transformar toda a humanidade numa humanidade santa, à medida que eles reconhecerem a minha suficiência através do meu Filho na cruz. Então a Bíblia fala que todo aquele que se encontrou com Jesus, todo aquele que creu na obra consumada da cruz, todo aquele que decidiu deixar Jesus entrar no coração, porque preste atenção, há uma conotação muito errada de que nós que aceitamos a Jesus. Não, é Jesus que nos aceita. Amém? Não é nós que aceitamos a Jesus. Você vai entender isso aqui daqui a pouco. Por que eu estou dizendo isso? Porque jamais alguém imperfeito poderia aceitar alguém perfeito, mas alguém perfeito sempre tem o direito de aceitar alguém imperfeito, porque ele é perfeito, e sendo ele perfeito, ele decide aceitar quem quiser. Então quando nós reconhecemos isso, a Bíblia fala que Cristo tornou a nossa santidade. Nós passamos a nos revestir de Cristo e viver esta santidade, e essa santidade que resplandece, essa santidade através de Cristo em nós, que resplandece aos olhos de Deus, e faz com que Deus olhe para nós, e faz com que Deus manifeste toda a graça que foi derramada na cruz do Calvário. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então por que é importante você conhecer ao Senhor? Por que é importante você ter clareza acerca daquilo que Cristo é na sua vida? Porque somente assim você vai entender que mesmo em tempos difíceis na sua vida, Cristo continua sendo suficiente para você. Amém? Então o apóstolo Paulo, na semana passada nós não lemos o texto, essa semana nós vamos ler lá em Efésios capítulo 1. Você já pode abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 1. O apóstolo Paulo, ele enfatiza aqui nesse texto, que ele ora para que todos nós pudéssemos compreender o que é realmente nosso em Cristo Jesus. Abre lá sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Vamos ler do 15 até o 23. Efésios 1, do 15 ao 23. A minha versão é que está na projeção. Então Paulo, ele ora para que nós pudéssemos compreender o que é realmente nosso em Cristo. E o texto fala que ele concentra nessas três realidades de Deus, que a primeira nós estamos aprendendo hoje. Três realidades acerca de Deus. A primeira é as grandezas do poder de Deus. A segunda é a grandeza do poder de Deus sobre nós. E a terceira é a grandeza da pessoa de Cristo nas nossas vidas. Nós vamos ver sobre isso nos próximos domingos. Mas vamos ler o texto, Efésios 1, do 15 ao 23. Diz assim: por esta razão, ali está na sua versão, mas eu vou ler aqui. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e do que, irmãos? E de revelação. Olha que Paulo está orando, para que nós possamos ter espírito de sabedoria e espírito de revelação no pleno conhecimento dele. Dele quem? Jesus. Então Paulo ora para que nós possamos ter um espírito de revelação, espírito de conhecimento e de sabedoria do Senhor. Amém? Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele
nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça, preste bem atenção nisso, de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Olha a oração de Paulo, que é algo extraordinário isso. Paulo orando para que a igreja tenha um espírito de sabedoria, de revelação e de conhecimento do Senhor. Por quê, pastor? Porque quando a igreja tem o espírito de sabedoria, de revelação e de conhecimento do Senhor, nós vamos ter os nossos olhos abertos, os olhos do nosso coração serão abertos para que nós possamos conhecer ao Senhor como realmente Ele é suficiente para toda boa obra nas nossas vidas. Aleluia. Então preste bem atenção. A primeira coisa que Paulo enfatiza é o que nós vamos ver agora, que é a grandeza dos planos de Deus. Tudo que Deus fez ao meu e ao seu respeito já foi feito na eternidade, amém? Já foi escrito na eternidade, toda a sua vida já foi escrita. Deus já tem um plano traçado, uma história escrita ao seu respeito. A palavra de Deus diz que antes mesmo de nós termos sido formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia e já havia nos designado, ou seja, Ele já tinha planos escritos para nós. E quando nós compreendemos quem é Jesus, nós começamos a desvendar na nossa vida terrena quais são esses planos que Deus escreveu ao nosso respeito. A maior dificuldade que a maioria de nós temos é de saber quais são os planos de Deus para a nossa vida, porque nós não temos conhecimento e nem sabedoria e nem revelação de quem Cristo é. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Pelo fato de nós não termos esse conhecimento do Senhor, nós temos dificuldade de compreender quais são os planos dele para a nossa vida. Por isso que eu sempre brinco, nós não estamos aqui por acaso, ninguém está aqui nesta cidade ou nesta igreja ou faz parte dessa família, você não está inserido num grupo de amigos, estuda numa escola, trabalha numa empresa, porque você caiu de uma espaçonave naquele lugar, não. Deus já havia escrito essa história, Deus já tinha esse plano de você estar nessa família, de trabalhar nessa empresa, de estar nessa igreja, de nascer nessa cidade. Amém? E quando nós começamos a desvendar e conhecer essas verdades dos planos de Deus, nós passamos a viver segundo esses planos de Deus para nós. Por que que muitos cristãos ficam dando cabeçada na vida? Por que muitos cristãos vivem o tempo todo procurando fazer algo para tentar encontrar a razão da sua vida? É isso que a religião faz. A religião tenta mostrar um caminho que só é encontrado em Cristo. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? E as pessoas estão o tempo todo tentando se encontrar na vida, se encontrar naquilo que fazem. Sabe, quantos colegas meus que cresceram comigo na minha juventude, eles começaram uma faculdade, pararam no meio daquela faculdade, começaram a fazer uma outra faculdade, já pararam também, porque você ia perguntar, mas o que aconteceu? Não deu? Não era, descobri que não era aquilo que eu queria. E por que as pessoas são assim? Porque elas não têm o pleno conhecimento dos planos de Deus sobre a sua vida. Quando nós conhecemos os planos de Deus para nós, nós não
damos, sabe, nós não damos tiro errado, amém? Sabe, nós vamos sempre no caminho certo, porque Ele vai desvendando, Ele vai mostrando, Ele vai iluminando, amém? Ele vai abrindo os caminhos para nós, Ele vai nos colocando na direção e nos caminhos certos. Para quê? Para que os planos e a vontade dEle sejam cumpridas na nossa vida. Quando você conhece o Senhor, você vai entender quais são os planos de Deus para a sua vida. É isso que Paulo estava falando, é isso que Paulo estava orando, para que houvesse compreensão dessa grandeza dos planos de Deus. Por isso que no verso 18 ele fala, ó, que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Tá isso no verso 18? Olha lá, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, na minha versão coração. E aqui está realmente no original, amém? Porque todas as vezes que você vê na Bíblia falando sobre coração, para o judeu, toda vez que nas escrituras fala sobre coração, ele está falando sobre entendimento, amém? Então Paulo estava falando, olha, em outras palavras, que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Para quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, ou seja, da vontade de Deus para você. Para que seja revelada qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança dos santos. Quem são os santos hoje? Fala assim, eu sou santo, amém? O Senhor nos fez santo. Então há uma herança para os santos, e nós precisamos desvendar quais são essas heranças. E Cristo é suficiente em nós para revelar e para manifestar todas essas heranças que foram destinadas para a nossa vida, amém? Então deixa eu te falar algo, não permita que nada e nem ninguém possa dizer ao contrário sobre a sua vida, meu amado ou minha amada. Deus tem planos de bênção para você. Jeremias 29:11, eu cito aqui constantemente, eu bem sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal. Para quê, pastor? Para te dar o fim que você deseja, o fim que você, olha o que Deus está falando, o fim que nós desejamos é o teu fim que Deus escolheu para nós, amém? Então não se preocupe, Deus tem planos, mas você precisa conhecer isso. Provérbios 23:7 fala assim, como o homem imaginou no seu coração, assim ele é. Volto lá para a compreensão do texto, coração para o judeu, quando está escrito nas escrituras, está falando de entendimento. Então ali está falando o seguinte, em outras palavras, como o homem imagina no seu conhecimento, ou no seu pensamento, assim ele é. Então percebe, por isso que você precisa conhecer o Senhor, ter revelação do Senhor, porque quando nós não temos conhecimento e nem revelação do Senhor corretamente, nós pensamos de tudo ao nosso respeito, pensamos que nós não somos amados, pensamos que nós não somos abençoados, pensamos que tudo o que acontece de ruim é Deus nos castigando, é Deus nos amaldiçoando, não é assim? Então assim como você imagina no seu entendimento, na sua mente, o provérbio está dizendo, assim você é. Agora, quando eu tenho revelação, sabedoria e conhecimento do Senhor, de que maneira que eu me imagino no meu entendimento? Como Deus me vê, amém? E como que Deus me vê? Deus me vê como filho amado, Deus me vê como alguém abençoado, Deus me vê como alguém cheio de saúde, Deus me vê alguém próspero, amém? Deus me vê alguém cheio de capacidade para desenvolver coisas extraordinárias nessa terra. É assim que Deus me vê. Então nós não podemos mais permitir que o diabo nos afaste desse conhecimento. Sabe, irmãos, por muito tempo o diabo tem lançado uma frieza no coração dos cristãos, afastando eles da palavra de Deus. Não sei se você já pesquisou, você conhece sobre isso. Você sabe que uma criança judia, ela decora os 5 livros os primeiros 5 livros da Bíblia, que é o Pentateuco. É por obrigação uma criança judia conhecer, que eles falam da Torá. Uma criança judia, ela conhece a Torá de cabo a rabo. Você pode perceber, você pode buscar vídeos aí na internet, tem de monte. As crianças estão todo o tempo ali meditando naquela palavra, naquele texto. Eles são obrigados a decorar a Torá. Eles são obrigados a decorar o Pentateuco.
Sabe, mas hoje nós temos vivido, o tempo de hoje tem, a cultura de hoje tem afastado os crentes da palavra de Deus, da comunhão com Deus. Sabe, deixa eu te falar, às vezes nós passamos, se eu perguntar para você qualquer referência acerca de um texto aqui, para a maioria das pessoas nós não sabemos. Por quê? Porque nós não temos relacionamento com a palavra. E pelo fato de nós não termos relacionamento com a palavra, nós não conhecemos ao Senhor e nem os desígnios dEle, nem a vontade dEle, nem os planos dEle sobre a minha vida. E por isso que nós vivemos o tempo todo apreensivo, sabe, angustiado pelo dia de amanhã. Por quê? Porque eu não conheço a Deus, não sei qual é a vontade dEle, então eu fico sempre vivendo uma angústia, uma preocupação, uma agonia diária. No mundo teremos sim aflições, mas o próprio Jesus diz: tende bom ânimo. Como é que eu posso ter ânimo quando eu conheço a verdade sobre Jesus? Estou passando por dificuldade, mas eu não vou me esmorecer, não vou me abater, não vou abaixar a guarda. Por quê? Porque o Senhor mandou falar para mim: tende bom ânimo, eu venci o mundo, você vai vencer também. Então, quando nós temos o conhecimento dEle, da suficiência dEle, nós vamos compreender as grandezas do plano de Deus para a nossa vida. Então veja bem, Paulo está dizendo em outras palavras que a nossa mente seja esclarecida, para que nós possamos ver quem realmente Cristo é para nós. Você já se perguntou, você já tentou buscar aí em você a verdade sobre quem Cristo é na sua vida? Sabe, eu vou falar algo para você: Cristo é além de alguém que só te salvou. Cristo não foi suficiente somente para te dar salvação, Cristo foi suficiente para te dar toda a sorte de bênçãos, amém? A salvação faz parte do pacote, é o início de uma caminhada vitoriosa na nossa vida, amém? Tudo começa com a salvação, mas Deus tem inúmeros planos, Deus tem inúmeras bênçãos sobre nós. Infelizmente, nós conhecemos somente um Senhor que nos salva, mas não conhecemos um Senhor que pode dar saúde, um Senhor que pode dar prosperidade, um Senhor que pode restaurar a família, um Senhor que pode fazer coisas grandiosas ao nosso respeito. Sabe, esse ano de 2020, faça um teste com você mesmo em conhecer o Senhor. Faça um teste com você mesmo em buscar a face do Senhor, orando, lendo a palavra, gastando um tempo de qualidade com o Senhor. Sabe, eu sei, sabe, a gente às vezes, eu sei porque isso acontece comigo. Às vezes nós assistimos, quem gosta de futebol sabe o que eu estou falando. Às vezes quem gosta de futebol assiste jogo até do campeonato chinês, ele assiste. Eu não consigo entender isso, eu não sou tão da campeonato terceira divisão, mas a gente gasta tempo às vezes com coisas tão supérfluas na vida, e falamos aí, e dando desculpa para Deus, falando assim: não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas gaste menos tempo assistindo televisão, gaste menos tempo assistindo série da Netflix. Você vai descobrir o quanto de tempo que você tem, está compreendendo? Para buscar a face do Senhor. Assiste um capítulo. Olha aqui, eu estava esse dia acompanhando uma série lá, meio por fora assim, porque eu tenho medo de ficar meio vidrado naquilo. Verdade, irmão. Só que a série era legal, eu esqueci o nome da série, N não sei das quantas, mas muito legalzinha a série. Só que eu não queria me envolver com a série, porque era tão legal, eu falei: eu vou ficar vidrado. Mas a série tem, a cada capítulo acho que tem volta de 30 a 40 minutos, é isso? Cada capítulo de uma série, preste bem atenção. Tem gente que para e assiste a série inteira, 2 ou 3 capítulos por dia. Se você deixasse de assistir, preste bem atenção que eu vou falar, se você deixasse de assistir um capítulo da série, que é 40 minutos por dia, você ia perceber a grande mudança na sua vida espiritual. Você perceber quanto Deus ia se revelar mais a você, através da palavra, através da oração. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? É isso.
Sabe, Deus quer se revelar a nós por meio de Cristo. Deus quer revelar a grandeza dos seus planos através de Cristo, porque Cristo foi a personificação de Deus em nós, amém, irmão? Foi a manifestação da grandeza de Deus em nós. Quando Deus colocou os pés na terra, Ele colocou os pés na terra, encarnado em Cristo. Ele veio com um propósito de manifestar a grandeza dele na toda a humanidade, a todo aquele que nele crê. Amém? Então que a nossa mente seja esclarecida, para que nós possamos ver quem realmente Cristo é, quais são os planos dele para a nossa vida. Paulo está dizendo, em outras palavras, quero que a sua mente compreenda quão imenso, quão insondável, quão inesgotável é a fonte que Cristo é na sua vida. Uau! É isso que Paulo está dizendo. Então quero dizer, as mesmas palavras de Paulo para a igreja de Éfeso naquela época são as mesmas palavras de Deus para mim, para você nessa noite, amém? Que nós possamos ter a nossa mente aberta, para que nós possamos ter o pleno conhecimento, sabedoria, revelação daquele que é grande, para realizar coisas grandes na nossa vida. Então Paulo está dizendo tudo isso para que nós possamos compreender e entender o chamado de Deus, que nós possamos compreender como nós nos encaixamos nesses planos de Deus. Como eu disse, Jesus não é suficiente só para nos dar algo, mas Ele é suficiente para realizar e fazer algo através da nossa vida. Como eu disse, esse ano é um ano da igreja das portas abertas, sabe, uma igreja em qual nós estamos com uma expectativa do nosso coração, para que Deus possa nos incendiar, para que nós possamos sair dessas quatro paredes e possamos ir em busca dos perdidos, amém? Em busca das pessoas que têm necessidade de conhecer o amor de Deus, que nós possamos ser incendiados por esta revelação de Cristo em nós, da suficiência de Cristo em nós, para que cada estudante na sua escola, no ensino médio, no ensino fundamental, cada universitário na faculdade, possa mostrar realmente a realidade da sua vida em Cristo, para que possamos ganhar mais pessoas. Como eu disse, esse ano é o ano da igreja receber os homossexuais, os viciados. Mas e aí, pastor? Não, essas pessoas sim vão ser transformadas, não restauradas, transformadas pelo amor de Cristo por elas. E nós precisamos ser o canal, mas nós precisamos conhecer. Abre sua Bíblia lá no livro de Tito. Já ouviu falar de Tito? Tem aí no seu aplicativo. Tito capítulo 1. Glória a Deus pela chuva. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Mesmo com a chuva? Tito 1, do verso 1 e 2. Olha o que Paulo fala. Ô Paulo, servo de Deus. Tito 1, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Fala assim: eu sou eleito de Deus, amém? E o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade e esperança da vida eterna, a qual Deus não pôde mentir, prometeu antes dos tempos do século. Preste bem atenção, a Bíblia fala que Paulo está dizendo a Tito que Deus se revelou por meio de Jesus Cristo a todos os santos eleitos, amém? Desde a eternidade, desde os tempos da eternidade, passados da eternidade. Para quê? Para nos revelar quais são os planos, quais são as vontades dele para a nossa vida. Mas antes de tudo, Deus precisou fazer algo. A Bíblia fala que Deus precisou enviar Jesus à terra para redimir aqueles que Ele mesmo nos elegeu. Irmão, preste atenção, isso aqui é poderoso demais. A Bíblia fala que nós fomos eleitos do Senhor, amém? Pode dizer um amém mais forte que essa chuva? Aleluia! Eu e você fomos eleitos pelo Senhor.
Então, olha isso aqui. A Bíblia fala que não foi eu que escolhi o Senhor, mas Ele que me escolheu. Aleluia. Fomos escolhidos pelo Pai na eternidade. Antes mesmo de você ter sido um embriãozinho no ventre da sua mãe, Ele já te elegeu na eternidade. Ele já conhecia os planos que tinha ao seu respeito. Ele já sabia quais eram os pensamentos dele ao seu respeito. Ele já sabia quais seriam as vontades dele para você, quais seriam os propósitos dele para a sua vida. Ele te elegeu na eternidade. Nós fomos prometidos pelo Pai ao Filho. Jesus não veio aqui por acaso. Jesus veio com uma promessa de que o Senhor nos daria a Ele. Meu irmão, eu queria dar umas cambalhotas aqui, eu só não consigo mais. É poderoso demais isso. Fomos prometidos na eternidade. Qual a promessa de Deus a Jesus Cristo, para Jesus Cristo na terra? Vai na terra, porque eu vou te dar pessoas para que você redima, para que elas façam parte do propósito que eu coloquei sobre a sua vida. Eu e você somos essa parte desse plano, parte desse propósito. Você pode dizer amém? Deus não faz nada por acaso. Você não é mais não é uma estrelinha no meio da multidão das galáxias do Senhor. Não é. Você não é só mais um biscoitinho no pacote. Você é alguém eleito pelo Senhor. Aleluia. Nós somos eleitos. Mas irmão, eu estou aqui recebendo algo do Espírito sem você. Estou ficando aqui empolgado, porque quando a minha mente está sendo incendiada com essa verdade aqui agora. Eu fui prometido a Deus. Prometido. Parou para pensar? Enquanto você não foi entregue nas mãos do Senhor, o Senhor não podia finalizar sua obra na cruz. Eita! Porque você foi prometido a Ele, eleito na eternidade. Ele já veio na terra sabendo que o Reginaldo, que a Janete, que o Jairo, que a Karina, que a Leonice, que a irmã Zenilda, que a irmã Ana, que a irmã Fátima, que todos nós aqui, ele já veio na terra sabendo que o Senhor já nos daria a Ele. Está entendendo? Ele já sabia disso. Porque o Pai prometeu ao Filho dar homens redimidos. É isso que Paulo está falando aqui no texto. Homens redimidos. Ele prometeu ao Senhor homens e mulheres como nós, redimidos. Uau! É por isso que nós podemos nos alegrar. Por isso que nós podemos estar com a cabeça erguida todos os dias, porque à medida que eu conheço essa verdade sobre Cristo, isso que está sendo revelado a você nessa noite, quando eu tenho essa convicção, quando isso se torna uma verdade dentro do meu coração, eu posso andar de cabeça erguida, sabendo que eu faço parte dos planos do Senhor, para esta geração, para esta cidade. Você faz parte dos planos do Senhor para salvar a sua casa, amém? Para salvar a sua escola, a sua universidade. Você faz parte dos planos de Deus para salvar os seus colegas de trabalho. Você faz parte. Deus te escolheu, Deus te elegeu. Eu disse isso na semana passada. Existem coisas que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas que nenhuma outra pessoa pode cumprir. O chamado que Deus tem para o Jairo, acredite, Jairo, não sou eu que vou cumprir, Deus vai fazer. Deus vai usar meios para que você cumpra o chamado, porque Ele te elegeu para isso. Quem está entendendo, compreendendo o que eu estou falando? Ele nos elegeu para isso. Então foi na eternidade, o Pai nos escolheu, nos elegeu. Então com o tempo, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele vai nos aperfeiçoando a cumprir esse chamado, a fazer a sua vontade. Eu sou, dentro da mensagem da graça, eu poderia
aqui, sem medo nenhum, dizer que no Senhor nós somos perfeitos. Mas existe uma galera religiosa aí, uma série de igreja e pastores religiosos, e nós estamos gravando todo domingo aí, que acham que posso estar falando heresia aqui, sabe? Mas a Bíblia deixa muito claro que em Cristo nós somos perfeitos, amém? É por isso que você é santo, eu sou santo, por causa de Cristo em nós. Mas vamos trocar aqui a palavra, dizendo que em Cristo nós somos aperfeiçoados, dia após dia, para cumprirmos a sua vontade, amém? Nós somos aperfeiçoados, Ele nos elegeu e nos aperfeiçoou a cada dia. Existe um texto que o apóstolo Paulo cita, não me recordo aqui a referência, mas ele diz que se tornou prisioneiro de Cristo. Uau, isso aqui é algo até louco de entender, né? Porque quando às vezes nós entendemos isso com religião, com religiosidade, e aí você pensa que a questão é religiosa. Não, a questão é mesmo da eleição de Deus nas nossas vidas. Paulo fala: eu estou prisioneiro em Cristo, estou aprisionado, quer dizer, eu não posso mais me soltar de Cristo, uma vez que eu me tornei prisioneiro de Cristo. Ao contrário de muitos que querem, tem muita gente que quer se soltar de Cristo. Não, eu quero continuar preso em Cristo. É isso que faz toda a diferença, nós estarmos aprisionados em Cristo. Então Paulo fala isso, estamos todos capturados por Ele, nessa relação de amor do Pai com o Filho. Para pensar, a relação de Deus Pai para com Deus Filho nos capturou, nos aprisionou, nos ligou a Deus, amém? Ei, irmão, isso aqui é revelação, isso aqui é ouro, hein? É algo poderoso. Quando você entende isso, você vai entender que o seu chamado não é só para este tempo, mas é para toda a eternidade, amém? Nosso chamado não é só para ser cumprido aqui, mas é para ser exaltado na eternidade. Tudo que nós fazemos aqui glorifica o Pai. Tudo que nós realizamos aqui, nós glorificamos a Ele. Tudo que você faz, a maneira como você o serve, a maneira como você o conhece, tudo isso revela o Pai para essa geração, para este mundo. Nós precisamos entender o tamanho do alcance do amor de Deus nas nossas vidas. Deus foi capaz de fazer coisas grandiosas somente para nos ter. Como é isso? O simples fato de você entender que antes mesmo de você ter sido formado, Ele já te conhecia, é algo fora da realidade do natural. Isso é só no sobrenatural que você entende. Está entendendo? Ninguém te conhece mais do que Ele que te elegeu. Ninguém sabe. Foi o que eu falei para os jovens ontem. Uma vez que você se encontrou com esta verdade, se encontrou com esta realidade, uma vez que você se encontrou com este caminho, com esta verdade, com esta vida, a sua orelha foi furada e você se tornou escravo de Cristo. Então, por onde você for, as pessoas vão ver no mundo espiritual que você tem um dono. Não adianta você fugir, não adianta você sair dessa realidade. Você já é o escravo da orelha furada. Amém? Todos verão que você foi eleito. Essa é a realidade do céu sobre nós. Essa é a realidade do céu. Não adianta você fugir. Existe uma marca. Você foi eleito. Você não entrou nisso por acaso. Deus te elegeu. Amém? Fala assim: eu sou eleito desde a eternidade, em amor. Em amor. Aleluia.
Nós não entramos nisso por acaso, não entramos nisso por causa da nossa inteligência. Você não se tornou o cristão que é porque você decidiu fazer o que era certo. Não, você entrou nessa porque o Senhor te escolheu. Não foi uma escolha sua, foi uma escolha dele. Ele te escolheu, ele olhou para você, ele decidiu por você, ele escreveu a sua história por você, ele escreveu os planos dele por você. Aleluia, glória a Deus. Então tudo que acontece nas nossas vidas, todas as circunstâncias da nossa vida se enquadram nos planos e no objetivo e na vontade de Deus em nós. Abre lá sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 18. Romanos 8, 18. Olha o que Paulo fala: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então tudo, preste bem atenção, tudo. A Bíblia fala que tudo que acontece na nossa vida, todas as coisas que são permitidas por Deus na nossa vida, não são para ser comparada com a glória de Deus que há de ser revelada através de Cristo Jesus. Nada. Então olha o que Paulo está falando: para mim tenho certo que as aflições deste tempo. Então às vezes você se lamenta, às vezes você enfraquece, você vira as costas para Deus por causa das aflições, por causa das tribulações. Paulo está dizendo ao contrário: olha, eu sei, a gente passa por momentos difíceis, mas isso não serve de comparação para a glória que está sendo revelada de Deus na minha vida. Então veja bem, Deus não podia pensar num presente melhor para Cristo do que nos prometer para Ele. Esse era o melhor presente que Jesus poderia receber. Sabe, muitas pessoas pensam que o Evangelho da Graça é o homem no centro do Evangelho. Não, nós sempre enfatizamos, é Cristo no centro de tudo e de todos. Ele é o centro. Ele é suficiente, Ele é sobre todos, sabe? Então Deus pensou sempre no Filho, nos usando para abençoar o Filho. Você consegue pensar nessa maluquice? Deus abençoando o Filho, comigo e com você, porque nós fomos o presente eleito na eternidade para satisfazer o coração do Filho. Aleluia. Esse foi o plano mais que perfeito de Deus. Essa foi a grandeza do plano de Deus sobre cada um de nós: nos eleger em Cristo Jesus, para fazermos obras maiores, para cumprirmos um chamado apaixonante, alegre, leve, sem peso, sem condenação, sem acusação. Servimos a Deus e servindo as pessoas através desse coração leve, livre, sabe, no Senhor. Às vezes, além das nossas possibilidades, por amor a Deus, sem que nada nos cause dano. Quem está entendendo? Isso faz parte do plano de Deus. João capítulo 3, verso 2 diz que nós seremos feitos como Ele, quando haveremos de vê-lo como Ele é. Sabe quando que de fato você vai ter a compreensão real de tudo isso? Quando nós viermos aqui na terra a maneira como Deus nos escolheu para viver, nós vamos chegar no céu e ver a face do Senhor sendo revelada, e nós vamos perceber que assim como Ele era, nós também éramos aqui neste mundo. Por isso que a Bíblia fala: tal como Ele é, nós também somos. É isso que João 3,2 está falando. Fomos feitos para isso, como Ele, e haveremos de vê-lo como Ele é. Oh, irmãos, fecha os teus olhos por um minutinho só.
Senhor, é isso que nós queremos um dia. Nós viemos da eternidade e vemos que tal como o Senhor era, nós também éramos aqui. Seja exaltado. Você pode erguer as suas mãos sentados aí mesmo. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Oh, aleluias. Sabe, irmãos, não importa, olha para cá. Oh, não importa quão profundamente você mergulhe no Senhor, você nunca vai encontrar a profundidade que Ele tem. Ele é inesgotável, fonte inesgotável de amor, de graça, de favor. Não importe o quanto você tente conhecê-lo, mas como o apóstolo Paulo diz, nós devemos sempre, até a eternidade, prosseguir em conhecê-lo, porque de dia após dia, Ele vai se revelando a você, Ele vai se mostrando a você, Ele vai aperfeiçoando você, para a grandeza dos seus planos aqui na terra. Quando nós o exaltamos, nós não estamos exaltando Ele apenas para satisfazer o ego. O Senhor não precisa se satisfazer com o seu ego. A Bíblia diz que Ele é. A Bíblia diz que Ele afirma, Ele é. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu tenho em minhas mãos toda a criação e o fim da criação, e de eternidade em eternidade Ele vai se revelar a mim e a você. Quando nós exaltamos a Ele, Ele vai resplandecendo sobre nós. Os nossos olhos vão se enchendo desse resplandecer, dessa luz, e a nossa mente vai tendo sabedoria, a nossa mente vai tendo revelação, a nossa mente vai tendo conhecimento daquele que quer se revelar a nós. Então, isso nos dá segurança, nos dá confiança, nos dá esperança e alegria para vivermos os planos dele, para cumprirmos o chamado, o propósito dele na nossa vida. Sabe, conhecer ao Senhor nos dá segurança e confiança para amar ao Senhor. Por quê, pastor? Porque eu sei que Ele me amou primeiro, Ele me elegeu na eternidade. Na eternidade eu fui amado, na eternidade eu fui eleito. Foi um alto chamado para a minha vida. Foi um alto chamado. Nós éramos totalmente indignos, mas Ele nos elegeu pela sua graça. Nós éramos totalmente fora do padrão, não éramos merecedores de nada, mas a Bíblia diz que na eternidade Ele nos amou e nos elegeu. E agora, tal como o Filho é, nós também somos nessa terra. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar e cantasse.